último dia aqui em Padang, minha última noite, na verdade. E desde o dia que eu cheguei aqui no Cocos, eu vi esse lugarzinho aqui, ó. E eu queria comer aqui e não, tipo, nunca tinha dado certo. Aí hoje deu certo. E eu tô comendo de frente aqui pro canal. E amanhã partiu Jacarta. A minha janta, isso aqui é molho de pimenta. Isso aqui é uma farofinha que tem gosto de torresmo, mas eu não sei o que que é. E frango. E saladinha, tá muito gostoso. E essa é a minha vista pra lá. É que não vai dar pra ver direito na câmera. E a ponte que eu já mostrei pra vocês do lado de lá. Já tô aqui no terminal de ônibus, chama Nak Air. Pra quem não sabe, aprendi ontem, Air é água em indonésio. E eu tô aqui, gente, o lugar parece, assim, tem pouca gente, mas tem um monte de ônibus saindo. E eu tô esperando o ônibus executivo, que sai às 9, eu cheguei aqui às 8, porque pede pra chegar 1 hora antes. Mas até agora eu não vi nenhum ônibus parado aqui não, ônibus executivo. Só vi ônibus assim, mais parece circular mesmo da cidade. Eu tava ali andando pra ver, né, mas o guichezinho do ônibus, que o chama Sembodo, tá aqui. Então eu acredito que estou no lugar certo. Aí uma pessoa tá falando comigo pelo WhatsApp, e aí falou que fica perto do terminal infantil, o portão. Aí fui perguntar pro povo aqui, perguntei pra umas 3 pessoas, todo mundo fala assim, não, é aqui, é aqui. Eu falei, então tá bom, vou ficar aqui. Falta meia hora pro embarque. E a hora que eu ver um ônibus grandão estacionado, eu vou lá perguntar pro motorista, mas até agora eu não vi. E partiu Jacarta, começando esse vídeo, esse novo episódio aqui na Indonésia. Vem me acompanhar nessa aventura de 30 horas de viagem. Já tava preocupada de perder o busão, porque o busão não tava lá. E eles falaram assim que era 1 hora antes pra chegar, mas acho que é pra poder também não atrasar, né? E aí eu perguntava pra todo mundo, porque tinham me mandado mensagem no WhatsApp falando que era perto do terminal infantil Aya, o portão. E aí perguntava, ninguém sabia onde que era. Mas aí no final deu certo, eles chegaram lá 10 para as 9, aí já me pegou e já tá indo. E aí esse é o busão. Vou mostrar aqui o banco que não tem ninguém ainda. E aí é banco reclinável. Aí tem um lugar pra você pôr o pé aqui na frente, eu já vou mostrar pra vocês. Estou explicando porque depois eu vou mostrar, fica mais difícil de falar. Tô falando baixo também, porque o ônibus tem mais gente aqui. E sim, gente, 1000 vezes melhor do que classe econômica de avião. Mesmo que vão ser 30 horas de viagem. Esse pezinho aqui. Televisãozinha. Ontem, na hora que eu fui comprar, só tinha esse assento 3. Aí eu não sei se vai alguém do meu lado, eu tô rezando pra que não. Mas só tinha disponível esse aqui, o 3. Então pode ser que mais pra frente entre mais gente. E bora, vou atualizando vocês aqui conforme o trajeto. Peguei um Grab de onde eu tava até o terminal de ônibus pra pegar esse ônibus aqui, foram 19 quilômetros. Quase a mesma distância que eu percorri do aeroporto, no dia que eu cheguei até o hostel. E aí agora o ônibus tá seguindo viagem aqui. Essa passagem que eu comprei, ela não é barata, custou 750 mil rupias indonésias e dá uns 260 reais, acho. Vou pôr aqui o valor certinho. Mas tá incluso a passagem do ferryboat, porque a gente vai ter que atravessar o ferryboat, né, da ilha de Sumatra para a ilha de Java. E a passagem, aí de acordo com o que tá escrito aqui, tem snack, tem refeição. Vamos ver como que vai ser. Tem água, tem banheiro, mas até agora eu não vi onde que é o banheiro. Depois eu preciso perguntar pro moço. E aí tem a parte aqui da frente e a parte de trás. Deixa eu mostrar. A parte de trás do ônibus. Tem gente ali. Fiquei sem graça de gravar. Depois na hora que parar, se der, eu gravo e mostro pra vocês. Muito legal. Primeira vez que eu ando num ônibus executivo chicoso desse jeito. Falei pra vocês que eu ia mostrar aqui atrás. Eles me trocaram de assento. E agora não vai dar pra eu mostrar aqui direito. Na hora que eu levantar, talvez. Mas é um assento que é uma cama. Então
vai mais confortável, creio eu. Silent treatment, is this what it feels like when your heart is aching, when it bleeds? If it's over, just say it out loud. Say those words, go ahead, just shout it out. Just be honest, be. Entrou uma pessoa vendendo aqui, aí é um franguinho. Tem um senhor aqui do meu lado que ele tá me ajudando, que ele sabe inglês e aí ele tá me ajudando traduzindo, muito fofo. Eles trocaram a gente de ônibus e aí o senhor que fala inglês me explicou que é porque eles trocam mesmo aqui nessa estação, só que ninguém me avisou e eu nem vi que tinha que mudar. Ainda bem que ele fala inglês e me explicou, mas assim, os funcionários aqui também, mesmo não falando inglês, eles ajudam. Tipo, usa translator, sempre tem alguém pra te acompanhar. Tanto é que uma moça foi lá e perguntou se eu era a Flávia e me trouxe aqui no ônibus. E aí agora isso vai direto pra Jakarta. E aí eu saí lá daquele assento que é uma caminha. Vamos ver se sobrar lugar, talvez eles me coloquem lá de novo. E eu comprei nasi goreng, que é o arroz frito, né, pra poder almoçar. São 3 horas da tarde e eles pararam aqui num lugar que faz oração para os muçulmanos e tem restaurante também, banheiro. Aí eu já fui no banheiro porque é melhor, né, banheiro fora do ônibus. Não sei, né, não fui no daqui pra falar como que é. Só que aí eu já tinha comprado aquela comida que eu comprei, o nasi goreng, que o pessoal entrou no ônibus vendendo, e eles deram lanchinho também. Eu vou pegar as coisas e aí eu meto a cara na câmera, né? E diz a moça, se eu não entendi errado, vai ficar parado 30 minutos aqui. E aí dá nessa sacolinha aqui, que é tipo uma sacolinha reciclável, né? E aí vem o lanchinho, peraí que eu vou tirar pra mostrar. E os ônibus estão entregando mais do que voo low cost. Aí vem uma garrafinha de água. Esse não é o GG, não. Vem um pãozinho, que geralmente eles são recheados. E um monte dessa balinha aqui de menta, que é bem gostosa. E eu estou gravando aqui, as pessoas olhando pra mim, falando o que essa doida tá fazendo. Tem uma senhora do meu lado que ela desceu, né? Aí toda vez que eu vou falar com o celular pra gravar stories ou aqui, ela fica me olhando assim, eu não sei se curiosidade ou me julgando. É muito engraçado. E vem uma escovinha de dente com a pasta também. Necessário, né? 30 horas de viagem, no mínimo, né? Senão, se for que nem nas Filipinas, essa viagem vai dar uns 40, 50 horas de viagem. A pista, ela é bem cheia de curva e é pista simples. E eu mostrei já por stories, eu vou tentar mostrar aqui também, porque eu tô aqui bem na frente, dá pra gravar uma ultrapassagem do motorista pra vocês verem. E pelo que eu vi, assim, não é porque o motorista é imprudente, não, é o jeito que eles dirigem aqui. Então, assim, é cada fina e os motoqueiros que lutem, né? Porque, assim, é como se eles não existissem na pista. Eles têm que ir pro cantinho, porque nem acostamento tem, né? Ou parar, porque eles não estão nem aí. Vai ultrapassando e os motoqueiros que se viram pra não bater. Depois da troca de ônibus, entrou uma moça, né? Que ela cuida aqui, como se fosse comissária de bordo. E aí agora nessa parada de 30 minutos eu resolvi perguntar pra ela, ela entende algumas palavras em inglês, mas eu usei o tradutor, se tinha a possibilidade de eu fazer um upgrade, se tinha cama disponível aqui, né? E aí é 100 mil a mais, que dá uns R$34. E aí eu comprei, gente, porque eles me colocaram na cama lá nas 3 primeiras horas e assim, é outro nível de conforto. E aí lá na frente eu fico vendo as ultrapassagens do motorista, me dá muita ansiedade. E aqui não, e aqui balança menos, pela experiência que eu tive, né, de andar lá nas 3 primeiras horas no primeiro ônibus. E assim, é o mesmo tipo de ônibus, só mudou o carro, né, pra deixar bem claro. E aí tem as caminhas, deixa eu ver se eu consigo gravar, individuais, assim,
E mesmo com as coisas aqui na frente dá pra esticar os pés. E aí ela deita aqui, deita até o final, vira uma cama. Quase uma cama, na verdade, né? Ela não deita completamente, não. Ela fica um pouquinho inclinada. E essa aqui são as poltronas para casais, né? E aí eu já vi gente com criança, divide com criança, tipo, vai 4 pessoas aí. E aí eu paguei pela minha paz e pelo meu conforto. Então, no total, essa viagem que custou 755 inicialmente com ferry boat, vai custar agora 855. Mas eu vou atualizando vocês. A gente já viajou, agora são 3 da tarde, então já foi 9, 10, 11, meio-dia, 1, 2. São 6 horas de viagem, então falta 24 horas, se não atrasar. E aí vou atualizando vocês vão vendo minha cara aí, se eu vou estar muito cansada ou se vai estar ok. Agora são 6h40 da noite, já foram 9, 10, 11, meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 horas de viagem. Se não atrasar, faltam umas 21. E eles pararam para fazer a prece do islamismo. Aí tem uma mesquita aqui, né? E eles pararam para fazer. E depois disso a gente segue a viagem. Eu não sei quanto tempo a gente vai ficar aqui. Um dia já se foram 23 horas de viagem. Eu não tô muito cansada porque é bem confortável mesmo. E eu tinha ganhado um upgrade no primeiro ônibus. Depois de 3 horas de viagem a gente trocou de ônibus. E eu voltei pra poltrona comum, que não é comum, né? Uma poltrona super confortável de ônibus executivo. Só que aí tinha mais gente, tinha uma mulher do meu lado. E aqui não tem aqueles bracinhos que você puxa pra separar um banco do outro. Então tava um pouquinho desconfortável, apesar da gente não tá se encostando, mas assim, um pouquinho desconfortável. E também porque eu pus um mochilão aqui no bagageiro, embaixo aqui do ônibus, né, na parte do compartimento de bagagem. Só que a mochila que eu carrego o notebook tá comigo. Então lá na outra poltrona, onde que eu punha o pé pra esticar o pé, foi onde que eu coloquei a mochila, então não tava dando pra esticar. Eu dormi por volta de 1h da manhã, tava meio difícil dormir assim, tipo, acho que a adrenalina, né, do busão, ele balança um pouquinho nas curvas, não tanto que nem na Filipinas, mas balança. Paramos agora pra tomar café da manhã, mas eu peguei só um pãozinho de chocolate. E eu tinha visto isso daqui na volta lá da ilha de Cipora, que é um saco de batata. Eu fiquei com vontade, aí eu vi aqui, eu comprei. Já se foram 23 horas, se não for atrasar, temos mais 7 horas de viagem, 7 horas e pouquinho, né? Porque não é 30 horas certinho, 30 horas e alguns minutos. E provavelmente vai atrasar, né? Não sei. E ainda temos uma passagem de ferry boat, né? Ainda a gente vai atravessar de uma ilha para outra, porque a gente tá na ilha de Sumatra e vai para a ilha de Java, que é onde fica Jakarta, que é a capital da Indonésia. E aqui a pronúncia indonésia é Ja. Então por isso que a gente não fala Java, é Java, e nem Jakarta, é Jakarta. Eu procuro sempre aprender como que é, né, quando possível, quando é mais fácil, aprender como que é a pronúncia local. E agora eu vou comer meu pãozinho, tomar meu cafezinho. Aqui no ônibus eles dão um cafezinho e chá, é só você pedir. Mas esse café que eu tinha, ele tava carregando ele desde as Filipinas, um cafezinho instantâneo. Aí tem água quente aqui no ônibus, e aí eu resolvi fazer ele pra tirar da bolsa. E quando eu chegar agora em Jakarta, provavelmente eu vou gravar algumas coisas. A estrada já melhorou aqui, a gente já deve ter andado, é mais de 1000 quilômetros, né, de Padang até Jakarta. A gente já deve ter andado mais da metade. Eu não vi ainda no Maps, assim, a quilometragem, mas pelo que eu vi de distância, a gente tá pra mais da metade. Óbvio, né, porque são 30 horas, a gente já andou 23, já foi mais da metade.
fit just like a glove, but I guess that's over now. Já estamos dentro do ferry boat, parece uma cidade de tão grande. Caraca. Eu acho mó estranho chamar isso aqui de ferry boat, porque pra mim isso é um navio. O tamanho dele. Acho eu que é a primeira vez que eu entro num ferry boat tão grande assim, porque eu já tinha entrado no de Jeju, pra ir pra Jeju na Coreia do Sul, em 2022, mas não era grande assim não. Tá entrando outro ônibus aqui. E é assim, gente, pode sair pra ir lá ver. Ela me falou que é pra direita. Tô eu aqui. No meio dos caminhão e dos busão. Ela falou pra mim pra direita, mas que direita? Socorro, Deus. Tô perdida. Era aqui pra trás. Na verdade é pra trás, eu tava indo lá pra frente, né? E os motoristas de ônibus buzinando. Foi enorme. A gente saiu lá debaixo dos ônibus e caminhões. E aqui são os carros. É pra cá. E aqui dos mesmos criadores do Seul na Coreia do Sul. Temos o pinto da Malásia e temos na Indonésia também, que significa porta, tá, gente? Antes que vocês pensem besteira. Mas a quinta série está no modo mode on. Tô seguindo o fluxo. E esse aqui é um dos decks para você ficar vendo o mar, mas ainda não saiu aqui do porto. Tem um monte de ferry boat. Eu andei num igual aquele lá pra Mentawai, tá vendo? Aquele lá no fundo, que é menorzinho. Isso aqui é um navio, gente, é um navio. E o nome do porto é esse, Dekranasda. Esse nome aí, lê aí. Ai, o povo vai rir de mim escutar eu pronunciando. Pra ver aqui a parte de fora, é só essa daqui, você sobe a escada, você consegue subir até ali e só. Lá dentro tem um monte de restaurante. E só que eu não fiquei gravando porque as pessoas estão... Tem muita gente, eu não gosto de, assim, de cara já ir gravando, eu acho falta de respeito. Então eu tô tentando gravar, assim, o mais discreto possível pra não ficar mirando a câmera pra cara das pessoas. É chato isso, muito chato. Mas que você seja criador de conteúdo, seja de qual nicho que seja, você tem que ter respeito pelas outras pessoas que não querem aparecer, né? Elas não são youtubers. Eu me enfiando aqui nos buraquinhos pra gravar. E esse é o porto, gente. O porto parece um navio, né? Olha que coisa mais linda a sala de espera, né? E o escritório. Eu achei que pudesse subir lá, mas não pode, ó, tá o portãozinho fechado. A Riri, que é a moça lá, né? A comissária, que eu não sei se é comissária, me corrijam aí, porque eu não sei o nome. A funcionária que tá lá no ônibus, que ela tá me auxiliando, ela cuida de toda a organização do ônibus. E ela tá me auxiliando por WhatsApp e por translator, né? Porque ela sabe algumas palavras em inglês só. E aí ela me falou que vai ser 1h45 de travessia do ferry boat até a ilha de Java. Aí lá a gente continua a viagem até Jakarta. E aqui é o pessoal que tá indo direto sem pegar busão, eu acho. Eles podem dormir aqui. E eu vou ficar sem meu café, porque eles só aceitam o QR Code do banco deles aqui. Hello! E aí eu não tenho como tomar meu cafezinho, porque não aceita dinheiro e nem cartão estrangeiro. Tchau, ilha de Sumatra. E estamos indo para a ilha de Java. Olha isso, eu não sei se vai dar pra ver no vídeo, porque eu não tô enxergando nada, mas vocês estão vendo a diferença de cor do encontro das águas ali? Que legal! Espero que dê pra ver, porque tá muito sol aqui fora e eu não tô conseguindo enxergar no visor da câmera.
Vocês estão vendo a marquinha da separação da cor da água? My sweetheart, I'll be by your side Escadinhas. to see you smile. I'm up in the clouds and now we're apart. Essa imensidão azul ou verde, depende do ponto de vista. Tem hora que eu enxergo verde, tem hora que eu enxergo azul. Já entramos na ilha de Java. E, meu Deus, é outro país. Totalmente diferente lá no Sumatra. Pelo menos as primeiras impressões aqui, depois que a gente já saiu do porto. Agora faltam umas 2 horinhas para chegar até Jakarta, então eu acredito que vai dar o tempo certo mesmo de 30 horas, que a previsão é chegar 15 lá. E agora é 1h11, não sei se eles vão parar para almoço, provavelmente sim, porque pararam em todos. E eu vou mostrar aqui na janela. So if you want, I'll be right there. Anything you want for you, my sweetheart. A Indonésia tem várias ilhas, mas as 3 principais é a ilha de Sumatra, a ilha de Java e a ilha de Bali. E aí Jakarta fica em Java, que é a capital. Jakarta é a capital da Indonésia, fica na ilha de Java, que é a ilha do meio. E aí em volta dessas ilhas tem um monte de ilhotas, ou arquipélagos menores. E se eu não tô enganada, parece que tem mais de 70 mil. Eu tô doida, vou pesquisar aqui e coloco aqui. Eu doidona aqui, né? Fui pesquisar pra ver, são 17 mil. Mesmo assim, deixa de ser impressionante, né? Só que dessas 17 mil, só 6 mil são habitadas aqui. E de acordo com a minha pesquisa rápida aqui, a Indonésia é o país que mais tem ilhas no mundo. Se isso não for uma verdade, me corrijam aqui nos comentários. Mas pelo que eu li aqui rápido, peguei algumas referências aqui de blogs, Wikipédia, é isso mesmo. Acabamos de chegar em Jakarta e foi 29 horas de viagem, então a gente chegou com 1 hora de antecedência. Estou muito feliz com o serviço do Sembodo. E não cansei, assim, cansada normal de viagem, mas não estou esgotada igual eu fiquei quando eu vim do Brasil pro Japão, igual quando eu andei de ônibus nas Filipinas, que eu fiquei assim, esgotada, essa é a palavra. E agora não, eu consegui dormir direito, dormi as minhas 7, 8 horas de sono. E foi tranquilo, nem na minha percepção, assim, parece que nem foram 29 horas de viagem. E aí agora tá indo pro terminal de ônibus, e aí do terminal de ônibus pro hostel que eu reservei são 19 quilômetros. Vou reservar um Grab, já vi aqui o preço daqui é melhor, é menor do que em Padang. Vai dar uns R$26 pra eu ir pro hostel, mas eu vou pegar porque não tô a fim de encarar transporte público com 2 mochilas aqui ainda não. Preciso de um pouquinho mais de tempo. E aí, como aqui é mais barato o Grab, acaba que pela conveniência eu decido, assim, quando eu tô com as mochilas, pegar o Grab. E eu tô achando mais fácil. Por enquanto eu tô podendo gastar com isso, então eu vou gastar. E essa foi minha baguncinha, a minha mochila com o laptop aqui, a minha bolsinha que eu pus aqui. E ó, mesmo assim dá pra esticar bem as pernas, tá vendo? Ele deita até mais pra trás aqui eu levantei um pouco, né, porque eu vim mais sentada agora, depois das 8h30 da manhã que eu acordei. E recomendo para quem pode pagar, quem quer fazer quase 30 horas de viagem de Padang até Jakarta de Sembodo, recomendado, aprovado. It's the rain, so let's enjoy it. I can't believe that this is real, and the way you make me feel.